Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé para começarmos mais um culto abençoado, um culto cheio da presença de Deus. Deus é maravilhoso e nós estamos reunidos nesta noite em nome de Jesus para adorarmos, para bendizermos o nome do nosso Deus. Erga suas mãos aos céus, feche os seus olhos, erga suas mãos, mãos abertas, mãos livres para adorar ao Senhor. Por tantos anos nós vivemos algemados, presos, cativos no pecado. Mas hoje em Cristo Jesus nós fomos libertos. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação, não existe julgo, não existe nenhum domínio das trevas, porque Ele levou sobre si, Ele pagou a dívida que era nossa. Ele quebrou todo escrito de dívida que era contrário a nós e nos deu a libertação. E hoje, com a liberdade que Ele nos deu, nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o bendizemos. Você não veio aqui para contemplar a adoração do outro. Você não veio aqui para observar o outro. Você veio a este lugar para adorar, para bendizer, para clamar ao Senhor nessa noite. Por isso erga as mãos, feche os olhos. Você que está nos acompanhando pela internet, da mesma forma, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor, bendiga ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sobre tudo aquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Santo, santo, santo é o teu nome. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, um Deus santo. E como igreja nós te adoramos nesta noite. Vem sobre nós, vem sobre este lugar. Vem, ó Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós declaramos o teu poder, a tua graça, a tua majestade. O Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor é bendito. Erga suas mãos e aplauda o Senhor nessa noite. Exalte ao Senhor. Aleluia! Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama. As mãos que sustentam o universo, sustentam a voz que falou e tudo se
que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama. Vamos cantar isso mais uma vez, as mãos. As mãos que sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama. Que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Deixa o fogo.
deixa o fogo descer, deixa a glória, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Vamos cantar majestade, majestade santa. Vamos, igreja, majestade santa. Vamos, deixa o fogo descer. Deixa a glória cair, deixa o fogo descer. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta o meu coração como a coça, como a coça anseia. Aleluia! Como terra seca, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Eu preciso. Diga isso, preciso. Preciso de ti. Vem quebrantar o meu coração. Quebrantar o meu coração. Como a coça, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver,
e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me, aleluia. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor.
seus braços de amor. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós ainda vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Aleluia. Que você receba de Deus essa palavra, essa canção que fala uma verdade, que Jesus é o caminho. Queremos te amar mais, Senhor. Nós queremos te amar mais. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E quem vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, eu vou para o Pai, mas aquele obras maiores fará.
Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele nos guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Vamos declarar: quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Só a igreja declare: quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais. Erga suas mãos aos céus, feche os teus olhos. Quero te Você está amar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quero te amar mais, Senhor. Diga para Ele que você o ama. Te amar mais. Diga para Ele que você quer aumentar a intensidade desse amor, dessa busca, desta procura. Quero te amar. Que você quer se entregar a cada dia sem medidas, sem reservas. Quero te amar mais, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a te amar mais. Ajuda-nos a confiar mais em Ti. Ajuda-nos a descansarmos em Ti, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Feche os seus olhos. Coloque suas mãos sobre o seu coração e diga comigo: coração. Diga mais alto: coração. Não se turbe, não se preocupe, não se angustie. Creia em Deus, creia em Jesus, creia no Espírito Santo. Eu quero que agora você apresente ao Senhor tudo aquilo que tem tentado roubar a sua paz, aquilo que tem tentado gerar uma semente de angústia, de tristeza, de peso, condenação. Feche os seus olhos. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tira agora, Jesus. Tira o peso das costas dos teus filhos. Tira agora toda palavra de condenação. Que o evangelho pregado neste lugar, nesta noite, quebre o jugo, quebre a condenação, quebre a acusação. Que a semente de morte seja arrancada agora em nome de Jesus. E que a semente do Espírito e da vida seja agora semeada em cada coração pela fé. Receba aí aonde você está a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós cantamos há pouco pedindo ao Senhor: abraça-me. O lugar mais seguro que você pode estar nessa noite é no abraço do Pai. É debaixo das asas deste Deus poderoso,
deste Deus que é capaz de fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que você possa pedir, pensar e ou imaginar. Nós recorremos a Ti, ó Deus, pois somente Tu tens as palavras de vida eterna. Nós te adoramos e nós te convidamos nesta noite. Fique à vontade neste lugar, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, na nossa leitura bíblica do dia, hoje nós lemos o capítulo 9 de 2 Samuel. E esse capítulo fala sobre a preocupação do rei Davi com os descendentes de Jonatas. Ao assumir o reino de Israel, ele preocupa e pergunta: por acaso alguém sabe sobre a família de Saul? E contam para ele sobre o filho de Jonatas, Mefibosete. Mefibosete, no dia que seu avô e pai foram vencidos pelos exércitos inimigos, a Bíblia diz que ele ficou manco, coxo dos 2 pés, porque uma carroça passou em cima de suas pernas, e dali em diante ele se tornou de certa forma um mendigo. Ele deixou de ser neto do rei para passar dificuldades. E a Bíblia diz então que Davi o restitui. E a palavra que me marca neste texto é que Davi fala: a partir de hoje, ele tomará as suas refeições à minha mesa, na mesa do rei. E eu penso muito em gratidão, em honra. Davi, em toda a sua história, por mais que ele era perseguido por Saul, pelos exércitos de Saul, em momento algum ele se alegrou com a derrota de Saul, com a derrota de Isbosete, com a derrota daqueles que queriam matá-lo, porque ele era um homem de honra. Nós precisamos ser também um povo de honra, homens e mulheres de honra, e mais do que nunca, a honra pressupõe a gratidão. Nós temos nesta noite o privilégio de entregarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Nesta igreja não é pregada a teologia da prosperidade, porque de fato ela não existe. Ninguém entrega dízimo ou oferta para enriquecer, para que os milagres aconteçam mediante o nosso dízimo e oferta. Na verdade, o dízimo e a oferta é gratidão. Gratidão pelo pão nosso de cada dia. Gratidão pelo cuidado de Deus sobre nós. Gratidão pelas bênçãos que Deus tem nos dado. E aí nós trabalhamos com a liberalidade. Você que ainda não entregou o dízimo neste mês e tem o privilégio nesta noite, eu dou glória a Deus pela sua vida. Você que está em casa, que fará sua transferência ou ao longo dessa semana, que Deus também te abençoe. Que Deus faça com que as comportas do céu se abram sobre nossas casas. Porém, quando a prosperidade chegar, que nós possamos com gratidão, assim como Davi, honrar aqueles que nos abençoaram. Trazer para a nossa mesa aqueles que um dia nos levaram para as mesas deles. E a mesa mais importante é a mesa do Senhor. Que tenhamos gratidão em nossos corações e que jamais vivamos para esse mundo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que caixão não tem gaveta. Nós não levaremos nada, a não ser as nossas boas obras, que falarão de nós na eternidade. Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite, com o coração grato, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão, obrigado porque Jesus está preparando mansões celestiais para nos receber. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que Tu tens nos dado. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem enviado, desde os menores e mais simples até mesmo aqueles que são esplêndidos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos livramentos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo trabalho.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor sempre nos dê um coração liberal, generoso e disposto a abençoar aqueles que estiverem ante a nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você assim trouxe nessa noite, vem à frente e honra ao Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. Não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Obrigado, Jesus. Queridos, no nosso aplicativo da CCT, nós temos um espaço que até eu falei no CCT News de hoje, que é um mural de orações. E sempre que você tiver uma causa, nós queremos que você coloque essa causa nesse mural de orações. Nós queremos interceder por você. Nós queremos orar pela sua causa. Nós queremos com você clamar pela bênção de Deus, pelo milagre, pela provisão do Senhor sobre a sua vida. E nós temos um pedido de oração do Júnior pela sua mãe, Maria Laura, debilitada pelas cirurgias que tem feito nos últimos anos. Nós vamos orar por ela nessa noite. Nós oraremos pelo pai do Eli também, o senhor Sebastião, que pediu oração, está hospitalizado. E nós vamos orar pela vida da irmã Fernanda, que perdeu seu esposo, Michel, essa semana. Vamos pedir ao Espírito Santo que dê consolo à nossa irmã, que dê força, que dê sabedoria. Gostaria que você, com seus olhos fechados, começasse agora a interceder por essas situações. Pai, nós oramos a Ti nesta noite. Nós recorremos ao Senhor porque nós não temos outra fonte. Nós não temos outro que possamos recorrer em meio às fragilidades da vida. Nós oramos ao Senhor nesta noite e clamamos que a mão do Senhor possa ministrar o bálsamo que renova, que fortalece, que cura, que restaura. Visita a Fernanda nesta noite, renova sobre ela o bálsamo, o consolo, a proteção do Senhor. Abençoa seus filhos, dê a ela sabedoria, para que ela saiba educá-los nos caminhos e nos princípios do Senhor. Abençoe os pais do Michel, seus irmãos, seus familiares. Traga, Senhor, o suprimento que somente o Teu Espírito pode proporcionar. Nós oramos pelo Senhor Sebastião também, que está hospitalizado neste momento. Vá ao encontro dele. Ministra bálsamo, ministra cura, ministra restauração na vida dele. Nós o abençoamos nesta noite, nós oramos para que o favor do Senhor venha sobre ele. Abençoa, Deus, a vida da mãe do Júnior, a Maria Laura. Nós oramos para que o renovo, o bálsamo, a graça do Senhor possa guardá-la, possa sustentá-la, possa supri-la, ó Deus, como consequência de tantos procedimentos cirúrgicos. Que a força do Senhor se renove sobre ela e que a salvação do Senhor se estabeleça na vida da tua filha. Eu oro por cada pedido de oração que neste momento meus irmãos estão fazendo. Oramos a Ti e recorremos ao Senhor. Que a Tua provisão se estabeleça, que o socorro do Senhor possa ir ao encontro. Que os Teus anjos, que segundo Hebreus 1, são espíritos ministradores da parte de Deus, possam ir ao encontro dos Teus filhos e filhas, trazendo o suprimento que vem do céu. Abençoa, Deus, vá ao encontro de cada lar representado aqui nesta noite, cada família, cada lar que está recebendo este culto nesta noite. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa entrar em cada casa, entrar em cada família. Que toda tocaia armada contra nós, que seja desfeita na autoridade do nome de Jesus.
e que a vitória do Senhor, que o espírito de sabedoria e de revelação do Senhor seja sobre nós, dando-nos sabedoria, discernimento, dando-nos clareza daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, esse aviso aqui é fora do CCT News, mas no próximo dia 8 de agosto, nós teremos um batismo. 4 pessoas me ouviram. Eu disse que dia 8 de agosto, muita gente vai morrer para esse mundo e viver para Deus. Se porventura você ainda não foi batizado, aqui na igreja nós temos 2 formas de passar pelo batismo. Você precisa ter feito o encontro com Deus ou ter feito o curso Descubra. Se assim você está apto, você deve nos procurar pelo WhatsApp da igreja e nós vamos direcionar você. Se tem alguém na sua célula que está apto ao batismo, nos procure o seu líder de rede e nos informe para que no dia 8 façamos uma grande festa para a glória do Senhor. Amém? Vamos ao CCT News nesse momento? Olá, meu irmão, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um CCT News. E nós estamos estudando a série sobre Jesus em nossas células. Participe, leia o informativo, receba de Deus, cresça, divida com a sua célula, virtualmente ou presencialmente, e cresça no conhecimento acerca do Rei da sua vida, que é Jesus Cristo. E se você não está em célula, você pode achar uma célula com o seu perfil. Entre no nosso aplicativo, vai no campo Células e busca uma célula que se encaixe no seu perfil, na região que você mora e cresça em Deus. Somos uma igreja em células, somos uma igreja que valoriza os pequenos grupos. Não fique apenas nos cultos de celebração, mas esteja inserido numa célula viva, ativa e abençoada. Em nosso aplicativo também nós temos a opção do mural de orações. Se você tem uma necessidade, um motivo de oração, coloque neste mural para nós estarmos orando, intercedendo e clamando por você e te ajudando em oração a Deus. Você também pode acompanhar os cultos da CCT ao vivo pelo nosso aplicativo. E neste aplicativo você poderá participar na leitura bíblica sem sair da tela. Nós temos um chat à sua disposição e todas as alternativas. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe-o hoje mesmo. Faça o seu cadastro e participe de todas as atividades que nós temos disponíveis para você. A CCT também chegou no Telegram, é isso mesmo, nós temos um canal diário de informações, notícias e edificação para você. Se você tem o Telegram, esteja conectado conosco. E não se esqueça também das nossas lives no Instagram de segunda a sexta-feira, às 18 ou às 19 horas, para abençoar você e a sua família. Parabéns aos aniversariantes desta semana, que Deus lhes abençoe com toda sorte de bênçãos. E assim finalizamos mais um CCT News. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, amados. É bom vermos que Deus nos tem dado a oportunidade, o privilégio de congregar. E congregar é uma bênção. Algumas pessoas têm sentido falta. Algumas talvez estão sentindo falta, mas não estão fazendo nada para congregar. Há lugares em que não se pode realizar cultos nos templos, mas aqui nós podemos. Observamos todas as regras e normas, né, estabelecidas e temos buscado, sim, dar continuidade, edificar a igreja, abençoar a igreja e sermos edificados, então, como igreja, nos fazendo, assim, crescer como corpo, né? Como a vinha do Senhor, como o edifício do Senhor, a lavoura do Senhor. Que Deus traga crescimento para a sua vida nesta noite, amém? Fala para Deus, eu quero crescer hoje. Diga, eu quero crescer na palavra, no conhecimento da tua palavra.
Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Há não muitos dias eu preguei num culto dominical em João 14, mais uma vez, esse é o texto que Deus me direcionou para essa noite. Tenho compartilhado em alguns momentos esse texto, momentos de luto, momentos difíceis, mas hoje Deus me trouxe uma palavra que tem a ver com estabelecermos nossas convicções, de fato em revelações que Cristo traz nesse texto. E nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. João 14, 1 a 11. Amém? Liguem as luzes aí, por gentileza, você com sua Bíblia de papel, ou mesmo no seu smartphone, não é? Acompanhando então a leitura desse texto, podem jogar o texto também na tela. Vamos receber essa palavra do Senhor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Dizes tu: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Vamos orar, vamos clamar que o Espírito Santo fale conosco. Deus, nós suplicamos agora um tempo onde o Espírito tenha liberdade para nos levar ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da palavra do Senhor. Traga-nos revelação, traga-nos, Deus, aquilo que nós necessitamos para a edificação da nossa fé. Senhor, nós carecemos, de fato, da manifestação do poder do Espírito em nós, testificando, convencendo-nos, intercedendo e conduzindo as nossas vidas para que nós sejamos aperfeiçoados. Deus, nós suplicamos para que nesta noite haja esta liberdade, para que o Espírito Santo conduza a tua igreja nesse tempo de edificação na palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, talvez nos dias que nós estamos vivendo, de fato nós tenhamos uma realidade espiritual onde muitos têm sido influenciados, ou de certa forma desviados ou desvirtuados na fé. Mas eu sei que muitos também têm sido edificados, têm sido fortalecidos, têm firmado ainda mais a sua fé. No primeiro instante, quando percebemos toda uma instabilidade que acomete a todos, e de uma forma indistinta, ao mesmo tempo, num atacado, percebemos todos os povos, todas as nações abaladas, estremecidas, exatamente por causa dessa instabilidade, da iminência da morte, da ameaça de um
de um vírus, de um ser micro, que ainda não se tem, não se sabe exatamente como combatê-lo. Então estamos ameaçados. Se para muitos esse é um momento de enfraquecimento, esse é um momento de esfriamento, esse é um momento de distanciamento, eu diria que para muitos também esse é um momento de renovo, esse é um momento de edificação, esse é um momento de avivamento, e eu creio que Deus quer trazer avivamento aos nossos corações. Nós começamos uma série de estudos em nossas células sobre Jesus, já passamos pelo nascimento de Jesus, essa semana vamos estudar sobre o batismo de Jesus. Estaremos falando e compartilhando sobre Jesus, porque Jesus é o fundamento da nossa fé. Porque Jesus de fato é aquele que dá sentido à nossa vida espiritual, à nossa fé. E como nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. E amados, é exatamente o relacionamento com Jesus que vai definir como nós passaremos por essa crise. Exatamente a nossa aliança, o nosso compromisso com Jesus, que irá definir se iremos prevalecer ou se iremos sucumbir. Se diante das tentações, diante das ameaças, se diante dos confrontos, dos conflitos, dos problemas, das dificuldades, se diante da enfermidade, se diante de qualquer tipo de pressão, nós prevaleceremos, permaneceremos na fé, ou nós estaremos abrindo mão da nossa fé. A palavra do Senhor é clara quando diz: o justo viverá pela sua fé. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos inundado com a sua misericórdia, porque o Senhor não nos trata segundo o que nós merecemos, porque Deus não nos vê como aqueles cujas vidas de fato sejam capazes de fazer alguma coisa por merecer a salvação, por merecer o relacionamento com Ele, mas pela sua misericórdia, queridos, nós nos vemos de fato recebendo o que não deveríamos receber, recebendo graça, presente de Deus. Ninguém aqui é mais ou menos merecedor da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos qualifica como pecadores, como injustos, porque assim o somos. Deus não nos sentencia ao juízo, ao inferno, mas Deus é misericordioso e diz: não importam as tuas transgressões, não importa o teu pecado, não importa a tua iniquidade, eu me compadeço de ti por causa do meu nome, por amor ao meu nome. E assim, amados, nós podemos olhar para Jesus e compreendermos algumas revelações importantes. E eu quero trazer nesta noite, uma das palavras mais tremendas de Jesus, descritas pelo apóstolo João. Nenhum outro dos apóstolos ou dos evangelistas registraram essa ministração de Jesus. Mas João fez. Por que será? Certamente porque nós precisávamos de uma revelação divina a respeito de Jesus, que traria de fato vigor à nossa fé, à nossa vida em Cristo, o nosso relacionamento com Cristo. E eu te desafio nesta noite, então, para refletir, para pensar sobre 3 revelações de Jesus a partir dessa ministração dele. Primeira, Jesus revela a imagem do Deus invisível. Quando Jesus diz: não se turbem, não se perturbem, né? Fiquem tranquilos, se aquietem.
crede em Deus, crede também em mim. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para uma realidade que é a realidade da revelação de Deus. Esta limitação humana, esta incapacidade humana de compreender o Deus autoexistente, o Deus que não foi criado, o Deus que não é fruto da imaginação humana, o Deus que não pode ser visto na sua plenitude ou na sua plena glória pelos homens. Porque nós não seríamos capazes de vermos a Deus no nosso estado, né, na nossa natureza pecaminosa. Então Jesus vem para revelar a glória de Deus. Jesus vem para revelar Deus aos homens. E se Jesus é a revelação do Deus invisível, queridos, como nós estudamos em nossas células esta semana, Jesus é divino, Jesus é Deus. Jesus não é um espírito evoluído que se manifestou. Jesus é o próprio Deus que encarnou, é o próprio Deus que se revelou, é o próprio Deus que veio ao mundo para que os homens pudessem conhecê-lo. É o próprio Deus que nos leva ao conhecimento daquele que não pode ser visto pelos olhos naturais, pelos olhos humanos, como no versículo 7, João diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. O Deus eterno se revelou. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Deus criador. Jesus é o verbo vivo, como disse João no capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, quando? No princípio da criação de todas as coisas. Jesus, o eterno, participou da criação, e Jesus então, nesse instante em que ele fala com seus discípulos, ele diz: olha, eu estou aqui trazendo a vocês a revelação do Pai. Eu estou aqui para que vocês vejam o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E o Jesus que revelou o Pai àqueles discípulos é o mesmo Jesus que continua revelando o Pai, que continua trazendo aos homens a imagem do Deus invisível. É o mesmo Jesus que morreu, é o mesmo Jesus que ressuscitou, é o mesmo Jesus que está presente, que enviou o seu Espírito, é o mesmo Jesus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quão importante é nós entendermos, queridos, nós, enquanto cristãos, temos como princípio, como fundamento da nossa fé, o Jesus que revelou o Deus invisível. O Jesus que traz revelação do eterno, do Criador.
O Jesus que, como a palavra é clara em nos mostrar, o próprio apóstolo João, né, que diz que Jesus é Deus por fazer as mesmas obras de Deus. Jesus disse isso. Crede ao menos pelas mesmas obras. Queridos, nós não podemos ficar numa fé que contempla um Jesus histórico que ficou na história, ou ficou no passado, ou Jesus da cruz, ou Jesus que é só um personagem, mas nós precisamos entender que a revelação de Deus a nós é Cristo trazendo o próprio Deus, a própria realidade divina para as nossas vidas, e nós passamos a ter acesso a Deus, porque o Jesus que nós servimos revela o Pai, revela o Espírito Santo, revela o divino, e entra em nós, e vem morar em nós, e vem habitar em nós, e está presente em nossas vidas. É o Jesus que fez as mesmas obras do Pai. E se alguém contesta e diz: mas como eu sei, eu não estava lá? Como eu posso dizer que ele fez? Queridos, a história está marcada antes e depois de Cristo. Não é porque Jesus é uma invenção de uma religião. É porque Jesus de fato existiu. É porque Jesus de fato se encarnou. É porque Jesus de fato teve um ministério. É porque Jesus de fato anunciou o propósito de Deus. É porque Jesus de fato foi à cruz, morreu. É porque Jesus de fato ressuscitou. E esta é uma verdade incontestável. Se não fosse assim, alguém já tinha contradito. Alguém, né? Ou as grandes mentes no passar do tempo, da história, né, já teriam contestado, provado a não existência, a não ressurreição de Cristo. Esse é o Jesus que nós cremos, e a palavra está trazendo a revelação, e o próprio Jesus está dizendo: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Em que nível você tem se relacionado com Jesus? Como Pai? Ou como o Deus que revela o Pai, que revela o Filho? Como Jesus, o Jesus que é o próprio Deus e diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Esse é o meu Jesus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que dá, de fato, sentido a nossa capacidade pelo Espírito de chegarmos ao conhecimento por revelação, é claro. Caso isso não tivesse acontecido, caso Jesus não tivesse encarnado, nós não chegaríamos a esse nível de revelação, a esse nível de conhecimento. Mas o nosso Jesus nos trouxe essa revelação, a revelação do Deus invisível. Amém? Segunda revelação. Jesus revela o propósito de Deus. No versículo 2 e o 3 também, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Queridos, quão importante é entendermos que Jesus traz o propósito, revela o propósito, mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus deixa claro que o propósito de Deus é ter um relacionamento com os seus filhos. O propósito de Deus é ter um relacionamento eterno com os seus filhos.
O relacionamento de Deus com os homens foi quebrado no Éden por causa do pecado. E Jesus então revela-se para dizer: olha, eu quero levar vocês de volta ao Pai. Eu quero levar vocês de volta à casa. Eu quero trazer vocês de volta ao lar. Eu quero que vocês agora tenham a oportunidade de serem restituídos, adotados como filhos. Amados, Deus criou o homem para a sua própria glória. Aí quando a gente pensa, mas o que é isso? Deus criou o homem para a sua própria glória, para simplesmente contemplar e dizer: eles são minhas criaturas. Isso significa dizer que Deus criou o homem para adorá-lo e para gozá-lo para sempre. Deus nos criou para que nós tivéssemos a oportunidade de existir nele. Como Paulo diz, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Deus nos tem chamado para que nós entendamos, amados, que a vida só tem de fato sentido nele. Então, quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amados, nós não gostamos da morte. A morte não é bem-vinda em nenhuma situação. A morte não tem sentido para aqueles que foram criados para a vida. A morte, de fato, é pavorosa. A morte, de fato, queridos, ela é horrível. Ela nunca será bem-vinda, porque nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus. E se talvez você esteja vivendo alguns momentos ou algum momento da sua vida em que você está angustiado, amargurado, decepcionado com a vida, se você olha para a sua história e tem motivos de queixa, se você percebe que a sua vida não flui, não tem um sentido que você gostaria que tivesse, entenda que há um propósito de Deus para você, que quando você de fato compreende essa revelação e que Jesus te traz a entender, a compreender que a vida só tem sentido em Deus, então você está apto a prosseguir e a experimentar a vida de Deus, a deixar que a vida de Deus flua em você. E a cada momento e a cada circunstância da sua vida em que você vive compreendendo o propósito de Deus, mesmo que você passe por lutas, mesmo que você sofra, mesmo que em algum instante da sua vida você diga: a vida não tem sentido, mesmo que em algum momento também passe pela sua cabeça que deixar de existir seria uma boa opção para sair do sofrimento, você compreenderá que em Cristo há uma revelação de propósito, e você em Cristo então tem a oportunidade de se lançar em Deus, para experimentar Deus, para gozar Deus, para ter de fato a melhor experiência da sua vida, se relacionar com Deus. Quantos aqui já fizeram o encontro com Deus? Levante sua mão. Amém. Quando a gente fala do encontro com Deus, alguns ficam pensando: puxa, quer dizer que não tem jeito de se encontrar com Deus aqui? A gente tem que ir lá no meio do mato, lá num lugar de refúgio, né? Para poder ter um encontro com Deus. E nós fazemos um encontro com Deus em que propomos realmente um encontro onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. Não é porque nós
temos uma forma de armar para as pessoas, né? Mas é porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós cremos exatamente nesse propósito revelado por Cristo, em que todo aquele que de fato, entendendo que há um propósito para que haja um relacionamento com Deus, se lançar a buscar essa experiência, irá usufruir desta manifestação da glória de Deus e provará esse gozo numa atitude de adoração, numa postura de adoração, e crescerá, e terá comunhão, e enxergará, experimentará o melhor de Deus na sua vida. Talvez você que já foi ao encontro, que passou por momentos gostosos naquele lugar, esteja necessitado de trazer renovo ao seu espírito, permitindo que essa revelação do propósito de Deus o leve a essa compreensão. Você foi chamado, você foi criado e chamado em Cristo para gozar Deus, para adorar a Deus, para experimentar da glória de Deus. Deus tem a vida dele para ser derramada sobre você, para trazer você para esse nível de relacionamento, onde o propósito de Cristo se torna vivo e você vai estar dizendo sempre: Ele voltará. Pois Ele disse: eu virei e eu vos levarei para mim mesmo. É certo, queridos, que todos nós estamos dizendo para Deus assim: Deus, me deixa viver mais. Eu não quero morrer cedo. Eu estava vendo um artigo de um jornal de muitos anos atrás, falando de uma senhora idosa, com 42 anos. Uma idosa de 42 anos. Há algum tempo atrás, isso era muitos anos, né? Mas hoje a gente olha e diz: não, Deus, eu não quero morrer com 42 não. Senhor, acima dos 80 de preferência, né? E vivendo cheio de vigor. Não queremos morrer, porque fomos criados para viver. Mas quando entendemos então o propósito de Deus em Cristo, e Jesus quando diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e eu irei, mas eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, porque eu quero que vocês estejam comigo, onde eu estou, que vocês estejam comigo. Queridos, nós fomos chamados para viver a eternidade com Deus, amém? Não entendemos de eternidade mesmo, porque nós só entendemos de tempo, nós só sabemos contar o tempo, e na contagem do tempo, pastor Leandro é matemático, ele é especialista. 4 menos 2, 2. E na contagem da eternidade, milhões menos a eternidade, eternidade. Não muda nada, não é? Então nós não entendemos da eternidade, mas Jesus está dizendo: eu vou levar vocês para um lugar que será gostoso, maravilhoso. Vocês terão realmente as delícias eternas. Nós provaremos das delícias eternas. E amados, isto tem que sim trazer renovo à nossa fé. Quando olhamos para Jesus, temos que entender que Jesus revela o Deus e revela o propósito de Deus. E o que Deus quer é se relacionar conosco por toda uma eternidade. Por toda, não tem mais de uma, né? Por toda a eternidade. Eu quero isso. Você quer isso? Igreja, nós precisamos desejar isso. Mas eu quero falar agora em terceiro lugar da revelação conclusiva da nossa ministração. Jesus revela o plano de Deus. Jesus traz a revelação do plano de Deus. E ele diz assim, versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Veja, até então os discípulos não entendiam disso. Disse-lhe Tomé, né? Então Jesus respondeu-lhe Jesus, versículo 6:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há poucos dias o Michel me disse: pastor, estou com saudades de ir ao culto, levar os meninos, as crianças. Quando que nós vamos poder fazer isso? Eu disse: não sei, as crianças, né? Mas os adultos já podem. Essa semana o Michel, com 38 anos, morreu, infartou. Não recebemos uma notícia dessa como uma notícia boa, agradável. É triste, traz dor, choramos. Fernanda está precisando das nossas orações, vamos orar por ela, pelas crianças, pelos pais. Quão importante, queridos, nós compreendermos que a nossa vida aqui tem prazo de validade. Nós estamos limitados. Mas é certo que muitos não sabem para onde vão. Muitos não sabem qual é o caminho. Muitos não sabem o que vai acontecer. Então, queridos, quando nós olhamos para essa revelação de Jesus, quando nós percebemos, amados, que Jesus apresenta o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Eu quero dizer a você nesta noite que é muito importante você estar realmente convicto desse plano, vivendo esse plano de Deus, estando no centro desse plano de Deus. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Queridos, não existe um atalho, não existe outro caminho, só existe um caminho, o caminho. Só existe o caminho. Eu sou o caminho. O plano de Deus é que todos trilhem o caminho. Deus quer que todos os homens ouçam essa boa nova, conheçam, realmente sejam confrontados com essa boa nova. Jesus é o caminho. Todos irão morrer, e quem não trilhar o caminho está com destino realmente definido para uma eternidade de sofrimento chamada inferno. Muitos não gostam de ouvir isso. Muitos não querem ouvir isso, mas é uma realidade, amados. Que todos trilhem o caminho. Jesus então está revelando, e eu quero que você nesta noite assimile isso, essa mensagem como um desafio de trilhar o caminho. Não saia do trilho, não saia. Prossiga. Aconteça o que acontecer, não desvie os seus passos. Não saia do trilho. Não saia do caminho, permaneça no caminho. E quando falo de trilho, Jesus disse que o caminho é apertado, a porta é apertada, o caminho é estreito. Esse é o caminho em que só você pode caminhar por você, ninguém mais pode caminhar por você. Uma coisa bacana é saber que mesmo quando nós resvalamos os nossos pés e tomamos outra direção, o caminho continua aberto para nós. O caminho continua disponível para nós. É só você dizer: não, eu vou voltar para o caminho, eu vou trilhar nesse caminho, eu vou andar nesse caminho, eu vou até as últimas consequências. Sabe o que Deus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer para nós? Tenha um senso de destino. Saiba qual é o seu destino, para onde você está indo. Então, uma grande maioria não sabe para onde está indo, vai morrer e não sabe para onde está indo. Mas você sabe que há um destino, que está estabelecido um lugar. E Jesus disse: eu vou preparar o lugar, eu voltarei, eu vou levar vocês para esse lugar. E só tem um jeito de chegar a esse lugar. Eu sou o caminho. Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não saia do caminho. Se seus pés resvalaram, volta para o caminho.
Permaneça no caminho, marche nesse caminho, continue nesse caminho. Deus te compreende, Deus entende que muitas vezes você, sim, levado, quem sabe, por interesses do seu coração enganoso, se desviou ou tomou uma direção que não é a que Ele tem para a sua vida, mas Ele te diz: volta para o caminho, eu sou o caminho. Mas há um outro aspecto interessante aqui, amados. Ele disse: eu sou a verdade. Em outras palavras, Ele quer que todos conheçam a verdade. Há muitos anos, eu fui confrontado por um autor que escreveu um livro intitulado O Deus que Intervém. O Deus que intervém. Exatamente chamando e desafiando os cristãos a trilharem na fé, compreendendo que há toda uma influência filosófica que nega a existência de Deus, que prega a morte de Deus. Estamos nesses dias vivendo e sendo bombardeados, queridos, com uma mensagem ideológica de que não há absolutos. Exatamente contra isso, exatamente sobre isso, Francis Schaeffer, o autor do livro Deus que Intervém, mostrando e falando e confrontando para a realidade da necessidade de uma compreensão de que há uma verdade absoluta. E, queridos, eu fico com a palavra de Deus, que literariamente falando é o conteúdo cientificamente mais provado, ainda que não seja o seu propósito, né? A Bíblia dá nenhuma prova científica, mas a ciência não pôde até hoje contestar. Infelizmente, nós estamos influenciados por uma ideologia que leva ao estudo de uma teoria da existência chamada teoria da evolução e que nega a tese da criação. De que o mundo existe porque houve uma mente idealizadora que o fez, que trouxe à existência o mundo, que trouxe à existência a vida, que nos criou, queridos. Um designer inteligente. E falar de criação e falar de existência de Deus ainda é um absurdo. Se estuda uma teoria que está mais do que provado, que ela é um absurdo. Por que dizer que o acaso, que a desordem trouxe ordem, é realmente uma incoerência sem fim, é uma coisa louca e absurda. A verdade, como Jesus disse, eu sou a verdade. Queridos, nós precisamos crer na revelação da verdade como o princípio de Deus para nortear a nossa vida, para dar direção à nossa vida, para dar destino à nossa vida. Precisamos crer. Eu creio que o Jesus que revelou o Deus invisível, que é o Criador de todas as coisas, que trouxe a revelação do propósito, o Jesus que revela o plano de Deus, dizendo: não abram mão da verdade. Quando disserem para vocês que não existem absolutos, digam: a minha verdade está firmada na palavra, a minha verdade está firmada em Jesus.
Ele é real, isto é a verdade. E Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Precisamos de uma geração que creia na verdade, que não relativize e que não aceitem os argumentos contrários de toda uma proposta humanista do homem ser a solução para si mesmo. Amados, Deus é a solução para os homens que estão perdidos na mentira e no engano, né, das filosofias plenamente, tão somente existencialista. Queridos, nós precisamos de Deus, nós precisamos da verdade, nós precisamos estar firmados na verdade, nós precisamos continuar na verdade. E Jesus disse: essa é a revelação, esse é o plano, que você trilhe no caminho e que você de fato conheça a verdade e se fundamente e viva baseado nessa verdade. Mas em terceiro lugar, nessa revelação do plano de Deus, Jesus também diz: eu sou a vida. Queridos, que todos experimentem a vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, só existe uma forma de se viver a vida, em mim. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, Jesus está falando exatamente isso: tenham vida em abundância. Em mim vocês têm vida em abundância. Eu sou a vida. Nós estamos concluindo esse momento. Eu quero te lançar um desafio ao final dessa ministração. Pode vir a equipe de louvor para frente. Quero que você fique de pé agora. E o desafio é: esse Jesus traz a revelação que de fato nós necessitamos para continuarmos daqui para frente. Percebendo a glória de Deus em Cristo, no Cristo histórico, no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que está vivo, no Cristo que virá, no Cristo que entra no coração do homem, que muda a história do homem, no Cristo que de fato traz a concretização do propósito e nos leva, queridos, a vivermos, a entrarmos, a não abrirmos mão desse plano. Esse é o plano de Deus para nós, Jesus. Esse é o Jesus que realmente dá sentido à vida. Esse Jesus quer que você realmente o ame. Mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes. Sabe, irmãos, a nossa inspiração para seguirmos na fé não é uma igreja boa, entre aspas. Não são os bons pregadores. Queridos, não é a liturgia que nos agrada, não é a religião, não é a instituição, não é a falta de problemas, não é a bonança, não é a saúde. Amados, é Jesus, Ele que dá sentido à vida. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que a nossa inspiração, amados, não seja absolutamente nada naturalmente falando. Que a nossa inspiração não seja fruto de uma conclusão meramente racional, mas que a nossa inspiração seja Jesus. Que ao olharmos para Jesus, que ao olharmos para esse texto nós possamos enxergar o Jesus que revela a Deus.
nós possamos enxergar o Jesus que revela o propósito, o Jesus que é o plano perfeito de Deus para nos promover à glória celeste. Que nada nos afaste desse Deus, que nada nos abata, queridos. Que você venha abrir os seus olhos de fato e olhar para a cruz, e olhar para Jesus, e permitir que Ele continue alimentando e suprindo a sua fé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante, e que você pudesse declarar para Jesus nesta noite, que essa palavra, que ainda que tão simples, seja de fato singular no seu coração. A palavra revelação, revelação para a sua vida, para o seu espírito nesta noite, para te projetar, para te fazer crescer, para te levar a permanecer, a perseverar, a ir às últimas consequências, porque só Ele é Deus, porque só Ele nos leva ao propósito, porque Ele é o plano perfeito de Deus que nos leva ao destino eterno, à glória celeste. Abra o seu coração para Ele nesta noite. Reafirme a sua fé nesse Jesus nesta noite. Vamos crescer, vamos prosseguir, queridos, crescendo em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando. Declare isso para Ele nessa ti, noite. pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
nesse momento pudesse fechar os seus olhos, abrir o seu coração para Jesus e realmente reafirmar o seu compromisso com Ele nessa noite. Reafirmar o compromisso de permanecer firme. Que mesmo que venham pressões, opressões, mesmo que venha também um sentimento ou um desejo de desistência, que você possa vencer e dizer: Senhor, eu não abro mão de Ti. Que você possa dizer: Jesus, eu estou pronto para prosseguir. Eu quero continuar, eu quero ir às últimas consequências. Diga: Deus, Jesus, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu vou às últimas consequências. Que a sua fé possa levá-lo de fato em Cristo Jesus às últimas consequências. Porque nós não estamos dando um salto no escuro, nós não estamos correndo um risco, nós estamos em cima de um fundamento. Jesus é este fundamento. Jesus é aquele que dá sentido à nossa existência na eternidade, para o louvor da glória daquele que nos criou, daquele que nos chamou. Em Cristo Jesus nós temos nessa noite, amados, a oportunidade de renovarmos nosso compromisso com o Senhor. Eu quero te lançar um desafio de oração. Eu quero que você faça uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu nesta noite recebo esta palavra como uma inspiração para continuar na fé. Obrigado, Jesus, porque Tu és a revelação de Deus para o meu espírito, para a minha vida, para a minha geração, para todas as gerações. Porque Tu és a revelação do propósito de Deus para a minha vida, para todos nós. O Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. O Senhor nos criou para Te adorar, para gozar o Senhor para sempre. E eu quero, Jesus, viver esse propósito. E o Senhor me traz a revelação deste plano perfeito. Obrigado porque Tu és o caminho. Jesus, eu vou trilhar nesse caminho. Jesus, eu não quero deixar o caminho. Eu sou do caminho. Eu vou viver no caminho. Eu vou até chegar ao destino. Jesus, eu sei que Tu és a verdade, que há de libertar a minha mente de toda influência, de todo cativeiro, de todo argumento que tente me afastar deste plano. Jesus, eu quero viver a vida abundante do Senhor. Eu preciso da vida abundante do Senhor. Enche o meu coração, preenche a minha vida. Que Tu sejas, Senhor, o verdadeiro sentido da minha existência. Eu existo no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Eu renovo o meu compromisso de vida, de fé com o Senhor nesta noite. Eu quero continuar. Eu vou às últimas consequências. Mesmo que haja lutas, mesmo quando eu chorar, mesmo que eu derrame lágrimas, mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha lutas,
mas eu vou às últimas consequências com o Senhor. Aleluia. Declare isso. Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, Mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. diga isso para ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Obrigado, Deus. Que o Espírito continue produzindo em nós, gerando em nós as convicções tão necessárias para nos manter de fato, Deus, segundo a revelação da Tua palavra, firmes na fé, comprometidos, sendo aqueles cuja vida revelam o que é próprio do justo. O justo viverá pela sua fé, porque cremos no Senhor. Nós vamos às últimas consequências, nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Eu clamo que o Espírito Santo produza, renove, gere crescimento, gere amadurecimento, gere consciência da Tua vontade. Eu clamo, Senhor, para que se cumpra aquela palavra de Jesus: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que nós sejamos instrumentos do Senhor para a salvação de tantos quantos ainda carecem dessa revelação. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as santas consolações do Espírito sejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Vá na bênção do Senhor. O Senhor cuide, guarde, supra a sua vida.